Ora, boa tarde a todos. Começo por dar as boas-vindas. Agora, sabemos que já estão aqui na Assembleia da República e que estão a fazer um trabalho especial hoje, mas agora no ambiente aqui mais formal desta audiência em comissão, dar as boas-vindas. Nós, em comissão, penso, já esteve nesta condição também. Nós temos a representação dos grupos parlamentares, do PSD, do Chega e do PS. Estamos aqui essencialmente para vos ouvir, dar só a contagem, ter a noção de como se poderá, ou como vamos organizar esta audiência. Os senhores começam por ter 10 minutos para apresentar e para dividir da forma como quiserem a vossa apresentação. Depois, cada grupo parlamentar aqui presente terá 5 minutos para fazer as questões que possam enriquecer e contribuir para esta reflexão e, no final, voltarão a ter mais 10 minutos. Portanto, começaremos agora por vós e para vos ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito boa tarde, Sras. Deputadas. Começo, em primeiro lugar, por agradecer a ocasião e por nos permitirem estar aqui hoje a ser ouvidos nesta comissão. Gostava de apresentar os colegas que me acompanham, que são membros da direção da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, a doutora Rita Nortadas, o Dr. Estevão Papo e o Sr. enfermeiro Gonçalo Alves. Estamos acompanhados também pela Joana Figueiredo, que nos dá aqui o apoio na área da comunicação. O objetivo, quando nós pedimos esta audiência, tinha, enfim, poderia dizer, 3 objetivos. Um, dar a conhecer aquilo que representa a Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Segundo, porque no nosso congresso este ano falámos também, apresentámos aquilo que chamámos o Manifesto para a Diabetes em Portugal e que tem aqui um bocadinho a nossa chamada de atenção sobre aquilo que representa a diabetes e aquilo que achamos que poderíamos melhorar em relação à diabetes em Portugal. E o terceiro aspecto tem a ver com os números da realidade em Portugal e porque dentro das nossas funções a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, desde há muitos anos, tem sido a responsável por fazer algo que chamamos de Diabetes, Factos e Números, um relatório da realidade da diabetes em Portugal. Esse relatório tem sido importante por várias razões, porque temos números, porque são números que tirados do nosso Sistema Nacional de Saúde, são números por nós analisados, são publicados e têm sido a base de muitas tomadas de decisão em políticas de saúde relacionadas com a diabetes, sendo que o exemplo clássico tem sido quando começou o programa das bombas de insulina em Portugal, porque tínhamos na altura a funcionar um registro nacional para crianças e jovens com diabetes tipo 1, que entretanto não está a funcionar, mas é um dos exemplos da utilidade de ter bons sistemas e de ter uma sociedade independente responsável pela colheita dessa informação, porque uma visão independente provavelmente contribui muito mais para o desenvolvimento da sociedade do que a visão de dentro do sistema. A Sociedade Portuguesa de Diabetologia é uma sociedade multidisciplinar, multiprofissional, ou seja, não está organizada porque tem os médicos da medicina interna que se dedicam à diabetes, ou os endocrinologistas, ou da medicina geral e familiar, mas tem todas as especialidades médicas que estão de algum modo associadas às complicações da diabetes e as outras categorias profissionais, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, enfim, todas as áreas que possam pensar, incluindo ainda um componente importante dos investigadores que em Portugal se dedicam à área da diabetes, e são muitos também, e também para eles nós mostramos aqui o nosso reconhecimento. Aquilo que nós temos aqui como apresentação são, rapidamente, alguns números do último relatório. A doutora Rita Nortadas é responsável pelo Observatório da Diabetes, mas, enfim, em termos gerais, aquilo que nós queremos dizer é que a diabetes é um problema sério em Portugal, penso que estamos todos de acordo com isso, atinge 14,2% da população adulta, estamos a falar de mais de 1.100.000 pessoas, e dessas chamamos a atenção também que há 43%, ou cerca de 40%, que não têm o seu diagnóstico conhecido e, portanto, a diabetes tipo 2, que é o tipo que estamos aqui a falar essencialmente, tem uma realidade desconhecida entre nós, porque provavelmente não temos bons programas ainda no sentido de identificar esta população que está por diagnosticar, porque se sente bem e porque não recorre aos serviços de saúde. Neste slide chamamos ainda a atenção para aquilo que está ali como hiperglicemia intermédia, ou seja, aquilo que globalmente podemos chamar como pré-diabetes,
Ou seja, para 1.100.000 pessoas que tenham diabetes, temos mais 2 milhões de pessoas que estarão provavelmente nesta situação. Ou seja, se nós não atuarmos nestas pessoas, mais de metade deles vão evoluir rapidamente para a diabetes tipo 2. E, portanto, a identificação desta população seria também importante se quisermos pensar que queremos travar a progressão da diabetes e não aceitar os números como eles são. E, portanto, o que é que nós sabemos? Todos os anos temos cerca de 80.000 novos casos de diabetes diagnosticados, portanto, em termos, se colocarmos um país dedicado ao futebol, é mais de um estádio todos os anos a encher de pessoas com diabetes, e sabemos que as pessoas com diabetes, felizmente, hoje têm acesso a tratamentos adequados que lhes permitem prolongar a sua vida com qualidade, mas, na verdade, são mais de 80.000 pessoas que estão a entrar num serviço de saúde a necessitar de recursos, a necessitar de medicação, a necessitar de tecnologia, a necessitar de consultas e do apoio de equipas multidisciplinares, e é esse também uma parte do peso da diabetes em Portugal. E estamos a falar da perspectiva exclusivamente de um sistema de saúde. Se colocarmos isso na perspectiva de um sistema económico, estamos a falar de um atingimento de pessoas que vão ter maior absentismo, que têm um peso na sua estrutura familiar significativo também, porque necessitam de apoio de terceiros muitas vezes, e, portanto, para um desenvolvimento económico de um país, a diabetes, nessas outras dimensões, também representa um peso significativo. Portanto, nós vimos no Observatório que temos, nesta altura, menos internamentos por diabetes, ou seja, as pessoas não são internadas por diabetes descompensadas, mas são internadas porque têm complicações associadas à diabetes, mas a diabetes por si não é e nunca foi uma causa principal de internamento. Tem havido alguma recuperação nos cuidados de saúde primários. Houve um programa de maior colocação de bombas de insulina, que falámos na sessão em que tivemos hoje aqui de manhã, dedicada à diabetes tipo 1 e ao rastreio da diabetes tipo 1. E há mais pessoas nos cuidados de saúde primários que fazem o teste da hemoglobina A1C, um teste que nós utilizamos para ver a capacidade de controle da diabetes na nossa população. Em termos daquilo que nós sabemos, também, 1 em cada 5 internamentos no SNS envolve as pessoas com diabetes. E relembrar a atenção, quando nesta altura no país estamos a discutir o problema dos internamentos, se pensarem que 1 em cada 5 terá diabetes e que a diabetes é um fator de agravamento para a doença que o leva ao internamento, e a doença que o leva ao internamento leva à maior descompensação da diabetes também. As pessoas com diabetes têm uma maior letalidade intra-hospitalar e, portanto, morrem mais dentro do hospital, porque têm diabetes e têm as outras doenças associadas. E sabemos também que, fruto da inovação tecnológica, os custos têm aumentado, mas, no entanto, há uma fração de custos que ainda está muito associada também aos internamentos. E as pessoas são internadas pelas complicações da diabetes, o que queria dizer que tínhamos aqui uma margem de poupança se atuássemos mais cedo também. E, portanto, precisamos de mais medidas que nos levem à prevenção. Todos nós, há anos que dizemos que a prevenção da diabetes é necessária, mas sabemos que todos os anos mostramos o número a crescer e, portanto, ou temos um momento de reflexão e pensamos como ultrapassar, como realmente ter medidas de prevenção eficazes, ou então continuamos simplesmente a assumir que a diabetes vai crescendo e que não temos recursos para tratar as pessoas com diabetes. A detecção precoce é, portanto, insuficiente e precisamos de perceber como é que é o percurso das pessoas. A reorganização atual do Serviço Nacional de Saúde aparentemente permitiria esta melhor coordenação entre cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. A tecnologia poderia servir de uma boa ponte para tal. Na verdade, a situação atual não é assim. E não é assim, e a outra dimensão que não está aqui contemplada nos slides, é que também temos grandes disparidades em termos regionais e, portanto, já tínhamos há algum tempo. Este modelo provavelmente também não contribui para tal, porque ainda fragmentamos mais os cuidados e, portanto, precisamos discutir seriamente, no panorama da abordagem das doenças crónicas não transmissíveis, que a diabetes aqui é um exemplo, precisamos discutir se temos um modelo de organização adequado a funcionar. Relembro que a Organização Mundial de Saúde definiu há poucos anos atrás estes Global Diabetes Targets, e os Global Diabetes Targets, que na altura nos pareciam muito pouco ambiciosos, especialmente para a população europeia. Necessitávamos de 80% das pessoas com diabetes diagnosticada. Em Portugal acreditamos que temos cerca de 35% das pessoas ainda por diagnosticar, portanto não atingimos aquele objetivo. 80% com bom controle da glicémia, provavelmente aqui estamos mais perto desses objetivos. 80% com pressão arterial controlada, não estamos lá.
60% das pessoas com mais de 40 anos a receber estatinas. O acesso às estatinas é fácil em Portugal, o atingimento dos níveis de controle da dislipidemia são insuficientes e no último passo, sim, 100% das pessoas com diabetes tipo 1 em Portugal têm acesso à insulina e à tecnologia, enfim, dependendo de alguns problemas de acesso que temos tido e que nos temos debatido nos últimos anos também. Aquilo que nós então propusemos, e no último minuto que eu tenho aqui para falar, em termos de manifesto, foi a importância de termos dados robustos em Portugal. Dei-vos há pouco o exemplo do Observatório em relação às crianças, que deixou de funcionar, mas o papel importante do Observatório Nacional da Diabetes e tentarmos agilizar os mecanismos que permitam à Sociedade Portuguesa de Diabetologia ter acesso a estes dados. Achamos que tem que ser importante, enquanto estrutura nacional, definirmos o acesso a cuidados de qualidade. Não queremos um país heterogéneo a funcionar em velocidades diferentes, com equipas diferentes nos vários locais. Achamos também que a prevenção, temos que passar deste tão fácil dizer, a prevenção é importante para termos medidas concretas da prevenção e que possam ser acompanhadas, nomeadamente em termos da Assembleia da República. Queremos um sistema de saúde que esteja desenhado para as necessidades atuais de quem vive com doença crónica e este não é um modelo que funciona, as pessoas continuam a ter cuidados fragmentados. A interoperabilidade dos sistemas, que tem sido também demonstrada nos últimos meses ou anos, que não existe e, portanto, a informação, temos fantástico, um país muito informatizado, mas a informação não passa de uns lados para o outro e há uma parte que nós não conhecemos, que é o que se passa no sistema privado de saúde também. E, portanto, onde cada vez uma parte significativa da população tem acompanhamento. Precisamos de mais formação dos profissionais de saúde também e de outras pessoas na comunidade que lidam com as pessoas que têm diabetes. A área do conhecimento é importante e, finalmente, o apoio à investigação e o desenvolvimento da investigação aplicada são certamente aspectos que nós achamos que são importantes e que necessitam do apoio das estruturas nacionais. Peço desculpa destes 50 segundos que ultrapassei, mas agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Não ultrapassou muito e foi oportuno, de qualquer maneira, manter a sua apresentação, que já foi bastante importante. Passava agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Sofia Fernandes, para fazer as perguntas que considere necessárias. Muito obrigada. Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, João Filipe Raposo, e também os membros da direção que o acompanham. E quero, naturalmente, parabenizá-los pela formação, pela sessão que vocês hoje aqui desenvolveram na Assembleia da República. E eu não tive a oportunidade de estar presente porque tive outros trabalhos, mas já tive o feedback que correu muito bem e, portanto, os elogios foram muitos. Quero-vos parabenizar por essa vossa postura e por se lembrarem também de realizarem cá na Assembleia da República esta sessão dedicada à diabetes. Naturalmente, também agradecer a vossa presença. E o facto também de quererem demonstrar e dar a conhecer aqui o vosso observatório também e no fundo, os problemas que a sociedade se depara no dia-a-dia, não só a sociedade, mas a sociedade portuguesa com a doença, com a diabetes, e dar aqui a conhecer e também pela vossa disponibilidade de estar cá hoje. Nós temos bem presente que o rastreio e o diagnóstico precoce é fundamental. Temos também a certeza de que quanto mais informada tiver a população portuguesa, melhor pode tomar as suas decisões no que diz respeito à sua saúde e, portanto, aqui falo da literacia em saúde, é fundamental em várias áreas, mas na saúde é pertinente que a literacia em saúde aconteça e que a nossa população esteja bem informada e defendemos isso diariamente. Sabemos também que os decisores políticos aqui são fundamentais e que podem fazer uma enorme diferença no que diz respeito a esta matéria. Aliás, em praticamente todos os países, e nomeadamente nos Estados-membros da União Europeia, os maiores avanços do controle e prevenção da diabetes resultam de umas boas políticas públicas. O anterior governo da AD e este atual implementaram algumas mudanças estruturais relevantes para o tratamento e monitorização da diabetes, com a regulação da prescrição, a comparticipação da tecnologia médica, a digitalização da prescrição e adaptação às recomendações internacionais, e ainda conseguiu também um maior alinhamento com o Programa Nacional para a Diabetes. Assim, gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, que novas opções políticas deverão fazer parte do Plano Nacional de Saúde
ou que medidas ainda podem ser implementadas no Programa Nacional de Diabetes para reduzir a incidência da diabetes tipo 2 no nosso país. Por último, e gostaria aqui de fazer aqui uma pequena ideia também, porque o poder local, e eu falo das autarquias locais, com a delegação de competências, quer na área da saúde, quer na área da educação, podem aqui ser potenciais parceiros na formação, lá está, na literacia, porque podem perfeitamente implementarem programas, projetos, ações junto das escolas, junto das ULS, com o apoio até da sociedade ou com o apoio dos núcleos, das associações de diabetes que existem nos concelhos. E eu acho que aqui é fundamental, não sei se, e também é um repto que vos lanço, se vocês têm este contacto com as autarquias, têm esta proximidade às autarquias, que podem perfeitamente ser aqui uns parceiros fundamentais, e eu sei que existem casos em Portugal que já estão implementados em muitas escolas e juntamente com as UCCs da Rede de Cuidados de Saúde Primários, muitos programas da diabetes, mas que podem perfeitamente ser aqui impulsionados no sentido de darmos literacia em saúde à população e começar logo pelos mais novos na escola. Portanto, era aqui esta pergunta, se vocês já têm isto em mente ou até se já têm alguns contactos com autarquias, que acho que poderá ser fundamental também para ajudar todos, a que todos estejamos cientes do que é a diabetes e como é que podemos prevenir a diabetes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir agora em nome do Partido do Chega, passo a palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar os senhores representantes da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. É com muito agrado que vos vemos entre nós e que registamos o evento que acabaram de realizar e que é de grande interesse para esta casa e para o país em geral. Queria agradecer, antes de mais, também o vosso contributo em termos escritos que fizeram chegar à Comissão de Saúde. A diabetes é um tema que nos entra a todos pelos serviços de saúde, pelas famílias, pelo orçamento público, e qualquer um de nós conhece alguém cuja vida foi condicionada mais ou menos por esta doença. Os dados nacionais e internacionais são consistentes. Portugal continua a ser entre os países europeus com maior prevalência de diabetes, com centenas de milhares de pessoas identificadas, mas outras tantas por identificar, e isso naturalmente que nos preocupa. A diabetes está também por trás de muitos casos de diminuição de qualidade de vida, nomeadamente através de complicações como a cegueira, a insuficiência renal, a doença cardiovascular, que tem aqui também um forte impacto na nossa sociedade, não é? Como primeira causa de morte, a doença cardiovascular, e o que a diabetes contribui para ela. Depois também não podemos ficar indiferente ao sofrimento humano e à perda de produtividade e aos custos elevadíssimos que tudo isto representa para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, queremos registar o vosso contributo, que é de veras importante. Da documentação que nos enviaram, sobressaiu uma ideia em especial, que é o facto de, apesar de termos planos, programas e experiência acumulada, os resultados estão aquém daquilo que é legítimo esperar. A diabetes ponto 2 continua a crescer, e aqui com uma forte ligação a determinantes sociais e estilos de vida, portanto a literacia em saúde tem aqui um papel de particular importância, e depois a diabetes tipo 1, que é uma das doenças crónicas mais frequentes na infância e em que uma parte significativa das crianças continuam por diagnosticar ou são diagnosticados tardiamente, já num contexto de descompensação grave e de internamento, e um diagnóstico tardio paga-se caro. O vosso contributo identifica 4 problemas estruturais. O primeiro, a fragilidade da informação, portanto, não se dispõe ainda de um registro nacional de diabetes completo, interoperável e útil para quem decide políticas de saúde, para quem gera serviços e para quem acompanha os doentes. E nós todos sabemos que sem dados fiáveis, portanto, é difícil discutir um modelo e definir medidas concretas que efetivamente façam a diferença. Depois, temos aqui um outro dado também de grande preocupação, que são as assimetrias territoriais. Portanto, dependendo da região, da unidade de saúde ou até do centro de saúde, o acesso
aos cuidados diferenciados, nomeadamente à consulta estruturada de diabetes, a tecnologias de monitorização ou a cuidados de reabilitação, é muito desigual. E esta desigualdade geográfica é inaceitável num sistema público que se quer universal. Por fim, o terceiro diz respeito aos modelos de financiamento. Portanto, em vários contextos, continuamos a premiar a quantidade e não os resultados, e não é específico da diabetes, é em geral no nosso sistema, no nosso Serviço Nacional de Saúde. Depois, uma quarta, que é a prevenção, e que todos reconhecemos que é extremamente importante, que é fracamente desenvolvida no nosso país, que tem impacto no nível global de saúde da população, mas que continuamos a chegar tarde a demasiadas pessoas. Portanto, perante este quadro, permitam-me que vos coloque algumas questões. A primeira é sobre a informação e registros. O que é que falta, efetivamente, em termos técnicos e de decisão, para termos um registro nacional de diabetes robusto, que integra a realidade dos vários níveis de cuidados e dos vários setores, e a haver vontade política, em quanto tempo seria realista ter esse sistema a funcionar com uma qualidade razoável. Que padrão de cuidados, depois outra pergunta, que padrão de cuidados em diabetes consideram essencial em cada unidade local de saúde, em termos de equipa, de organização da consulta e de acesso à tecnologia? E também que indicadores consideram mais relevantes monitorizar para identificar as desigualdades de cariz geográfico? Depois, que alterações concretas sugerem na forma como se contratualiza a área da diabetes? E, por fim, que modelo de intervenção consideram execuível em Portugal, envolvendo cuidados de saúde primários, escolas e autarquias, que permite identificar mais cedo as situações de risco e reduzir o número de diagnósticos tardios, em particular na infância e na adolescência? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia para intervir em nome do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar mais uma vez o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e toda a delegação que o acompanha e felicitar o evento que decorreu durante a manhã aqui na Assembleia da República e da importância destes eventos. Eu gostava de dividir a minha intervenção em 3 pontos, até porque estamos num ambiente, quase que um ambiente de trabalho, e nós próprios para direcionarmos um bocadinho a nossa ação aqui enquanto deputados na Assembleia da República. Nós aqui na Comissão de Saúde, quando fazemos estas audiências, ouvimos as entidades, há muitas das vezes um ponto que é alertar-nos para a agenda, sensibilizar para o tema. Não me parece que este aqui seja o caso. Apesar do futuro e dos grandes desafios que temos pela frente, a diabetes está na agenda e nos debates parlamentares e nós temos muita consciência da importância de política pública nesta área. Depois, um segundo ponto tem a ver com o histórico. Há um histórico muito importante nesta área e que foi feito ao longo dos tempos. Nós tivemos a oportunidade, durante a manhã, de perceber o avanço tecnológico e tivemos aqui representantes de entidades muitíssimo importantes também para nos trazerem este prestado de contas do que tem sido este trabalho desenvolvidos. O terceiro ponto que eu queria, e era aqui que eu ia deixar as questões, tem a ver com o futuro. Chegados aqui, os grandes desafios que nós temos para o futuro ficam muito presos em algo que eu vou perguntar desde já, se existe, se está claramente divulgada e conhecida de todos os intervenientes, que é uma estratégia de atuação. Não só para a diabetes, mas para todos os determinantes de saúde que aqui já foram falados e que chegam à prevenção, chegam aos recursos que nós temos nos centros que temos no país, às próprias autarquias que agora são obrigadas a construir um plano municipal para a saúde, se estamos ou não envolvidos nesta estratégia. Porque eu tive a oportunidade de ouvir a apresentação do Programa Nacional para a Diabetes. Há um rastreio populacional em crianças que vai ser testado. Estamos a aguardar mais evidência científica e há uma aposta na identificação precoce. Portanto, a minha pergunta é, estes são tudo pontos que eu sublinho como importantíssimos. Agora, isto está vertido numa estratégia
ou nós vamos agora pegar avulsamente nestes pontos e cada um vai... É muito fácil nós passarmos por uma recomendação, faça-se o plano, o Programa Nacional, faça-se todos os pontos que aqui elencaram, passarmos para uma recomendação. A questão é, em que ponto é que nós estamos? A estratégia está definida, está aprovada, é para lá que nós queremos ir? Nós não temos que ser a dianteira de uma Direção-Geral de Saúde, nem do Ministério da Saúde. Nós temos é que perceber qual é a estratégia que está desenhada e, de certa forma, a nossa intervenção fazer com que a concretização não demore este histórico que nós aqui temos. Às vezes demora tempo demais para o que nós gostaríamos, mas ainda assim, quando alcançamos, ficamos orgulhosos com isso. E, portanto, a minha pergunta é, à volta disto, com todas as notícias boas que nós conseguimos ouvir na manhã, o que é que está aqui pendurado que nós precisamos de encaixar e de perceber para o nosso trabalho ter alguma credibilidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A partir deste momento podem utilizar o vosso tempo da forma que acharem mais conveniente para procurar, de alguma forma, esclarecer algumas das questões que os grupos parlamentares aqui deixaram. Muito obrigado. Se me permitirem, então, passar a palavra aos meus colegas. Doutora Rita, talvez que, em primeiro lugar, não sei qual é o microfone mais fácil de lá chegar. Este não vai. Então, se calhar eu começava por abordar aqui a questão que foi colocada acerca da informação e dos registros, o que é que falta. Enfim, nós temos, de facto, foi dito ao longo da manhã, que desde 2025, do início deste ano, que se tornou obrigatória também o registro a nível de consultas hospitalares de especialidade, coisa que até aqui não acontecia, e, portanto, a partir deste ano, nós eventualmente teremos alguns dados que não tínhamos até agora. A questão que se nos tem colocado ainda assim é que esta obrigatoriedade de registros, por vezes, é complexa, o que leva a que os profissionais de saúde depois não façam os registros da forma mais certeira possível. Quando há um instrumento que é para ser utilizado, mas que não é fácil e que requer tempo, surgem sempre manobras de abreviar aquilo que tem que ser feito. E, portanto, nem sempre temos os registros adequados e certos, porque, na verdade, o sistema de base é complexo, o sistema de codificação é complexo e tem sido alvo de críticas, porque o sistema de codificação não é fazível para quem está no terreno, não é de fácil execuibilidade para quem está no terreno. E, portanto, esse seria um ponto de melhoria, sem dúvida. Depois, a interoperabilidade entre sistemas. Nós sabemos o que está a acontecer no sector público, temos alguma noção do que acontece, não temos rigorosamente noção nenhuma do que acontece no sector privado. Portanto, esta interligação entre os dois setores é fundamental e também tem sido feita aqui uma chamada de atenção em relação a isto, no sentido de se tentar desenvolver de alguma forma, ou melhorar de alguma forma, a comunicação de dados entre estes dois setores, porque quando falamos de que existe uma alta taxa de pessoas que estão subdiagnosticadas, caímos num saco ou num vazio de se estaremos a falar de pessoas não diagnosticadas ou que estão diagnosticadas no setor privado, por exemplo, e esse conseguimento no setor privado. E, portanto, isto pode nos levar aqui a alguns vieses em termos de interpretação. Em relação ao padrão de cuidados em cada ULS, nós temos o Programa Nacional de Diabetes, que encabeça e que estruturou também no início deste ano, fez uma reestruturação daquilo que são as equipas locais de diabetes a nível das ULS. O que sentimos é que são, de certa forma, equipas muitas vezes rígidas, às quais lhes falta alguma flexibilidade, e para não cair na célebre frase da falta de recursos humanos que existiram sempre, mas por vezes aquilo que precisamos é de uma otimização dos recursos humanos. E nem sempre as pessoas com diabetes precisam exatamente dos mesmos cuidados. Se calhar há uma pessoa que tem a sua diabetes longe de alcançar os seus objetivos porque falha a parte social. Então o que essa pessoa precisa é de um assistente social. Há outra pessoa que provavelmente o foco tem que ser na saúde mental, então tem que ser a equipa de saúde mental a entrar. E esta falta de flexibilidade que muitas vezes se assiste no terreno e que se tem perpetuado ao longo dos tempos e que sobre isso não têm tomado grandes medidas. Em relação a parâmetros a monitorizar, e pegando nos exemplos que o professor Raposo falou, como objetivos apontados pela OMS até 2030, dos dados do Observatório, aquilo que temos é que
como há alguns indicadores de qualidade que têm impacto dentro daquilo que são os financiamentos das ULS, esses indicadores estão de uma forma praticamente a 100% cumpridos. Todos os outros que fogem destes critérios já não é assim. Estamos a falar da hipertensão, da hipercolesterolemia, ou seja, da dislipidemia. Portanto, tudo o que são parâmetros que não entram dentro dos indicadores de qualidade das ULS já se vêem aquém do que seria desejável e, portanto, há que repensar de facto o modelo de financiamento ou a forma como as coisas estão estruturadas a este nível. Em relação às escolas e autarquias, a Sociedade Portuguesa de Diabetes, em conjunto também com as associações de doentes, temos estado junto próximo das escolas e da saúde escolar. Ainda há relativamente pouco tempo foi feito um evento junto de professores e técnicos de auxiliares das escolas, enfim, no sentido de tentar promover aquilo que é a educação para estes profissionais de saúde em relação à diabetes, mas ainda assim sentimos que há aqui um grande trabalho a ser desenvolvido, porque acabamos por ficar também num campo que é de ninguém. Estamos entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde e a parte social e, portanto, acaba por aqui haver, de certa forma, algum vazio que é difícil pôr estes pontos todos em união. E penso que era isto. Sem ocuparmos muito tempo, para depois o Presidente também dar umas últimas palavras. Pronto, primeiro de tudo agradecer-vos também a facto de nos receberem. 2 pontos simples. Eu acho que muitos daquilo que foram as questões que nos fizeram estão no nosso manifesto, ou seja, nós também já levantamos muitas dessas questões. Uma delas tem a ver muito com a estratégia. Nós sabemos que temos o Plano Nacional para a Diabetes, mas sabemos também que com ele estão englobados todos os outros programas da DGS, que são operacionalizados pelas ULS em concreto. Se calhar pedirmos um olhar diferente para este plano nacional e que deveria ter um peso e alguma sustentabilidade e um reforço, quer para a sua estabilidade, com o financiamento plurianual, que certamente só conseguiríamos isto com uma lei quadro, portanto conseguiríamos isso dessa forma. Isto seria, se calhar, uma forma de podermos conseguir. Mas ir para aquele ponto que tem a ver com a literacia. Sem dúvida que aqui está a grande questão também que nós podemos para prevenirmos a diabetes. Muito já tem sido feito. Aquilo que nos parece, e eu, estou na ULS de Braga, trabalhamos muito com as comunidades, trabalhamos muito com as autarquias. Aliás, as próprias autarquias têm peso dentro do Conselho de Administração, têm a sua representação, e há esta articulação com as autarquias. O que nos parece é que muitas das vezes todos nós queremos fazer muito e todos nós estamos com muitos projetos. E é importante haver aqui a tal estratégia que nos liga e que faz com que possamos ter projetos conjuntos e partilhados. E outra questão tem a ver com o financiamento, que também no nosso manifesto falamos e que, se calhar, era importante haver aqui, apesar do modelo de captação já dar aqui algum ajuste, mas que esse ajuste que essa captação seja ajustada pelo risco e por este risco em diabetes e também com as novas tecnologias que nós temos e que estão com valores ajustados. Boa tarde, muito obrigado. É mais licença receber-lhes, mas vou ser curto. Eu ando pela parte que me toca, há 40 anos, sou médico há 45, portanto ando há 40, um bocadinho mais talvez, com a diabetes, ou seja, eu sou um diabético tipo 3, ou seja, sou o amigo dos... Nós somos todos, mas ninguém, às vezes não se assumem. Sou um diabético tipo 3 ou 4 ou 5, um número qualquer assim. Eu só quero chamar a atenção 2 ou 3 coisas, que eu sou médico, fui médico do SNS até março hospitalar 45 anos, de onde, por força de uma lei, aos 70 temos que sair, e o esquema que há é completamente idiota para... Não tem a ver com governos, nem com este, nem com o anterior, para nos mantermos no Serviço Nacional de Saúde, o sistema de contratação é completamente estapafúrdio. Portanto, eu continuaria de bom grado, mas... continuaria de bom grado, alguns ficam, outros ficam, mas amarram-nos muito. Ainda continuei voluntário, mais uns meses. Há, de facto, uma coisa que a doutora Rita fala que me toca muito. A partir daí, ou entretanto,
Eu exerço medicina numa entidade, vejo diabéticos numa entidade semi-privada, que é o SAMS, que é um subsistema, lá. É entendido como privado, e a gente olhando para os privados, eu chamo a atenção para isto, como tive tantos anos no público, e já aponto os erros que eu acho que são antigos, não tem a ver com... É que a porta de entrada do privado é o próprio. Eu quero ir a uma consulta ao doutor X, ou à doutora X, ou a uma consulta de diabetes X, e marco com um sistema prático. E tenho acesso fácil. O que diferencia o SNS é que para eu chegar a uma equipe dedicada a diabetes, eu tenho que passar por centro de saúde. E para marcar aí, está na ordem do dia, não vale a pena insistir com isso. A mim faz muita confusão, eu trabalho na Margem Sul 35 anos e a Margem Sul tinha, quando eu cheguei à Almada, tinha uma ligação hospital, centro de saúde muito próxima. Porquê? Porque a maioria dos médicos de centro de saúde eram do mesmo curso, do curso que estavam nos hospitais. Às vezes a proximidade humana é importante. Aquilo que nos faz ter energia para sermos diabetologistas e membros de uma direção de uma sociedade científica é sermos humanos e criarmos pontos de ligação humana. Isso permitiu que na Margem Sul houvesse possibilidade de fazer algumas coisas diferentes, nomeadamente com as autarquias. A porta de entrada do SNS é complicada, porque é através do centro de saúde, quem não tem médico de família não consegue. Portanto, eu acho que numa comissão de saúde, no caso da diabetes em particular, eu acho, ou disseram-me que eu era diabético, como é que eu chego a alguém que me trate melhor se eu quero um especialista? Se eu quero. Que é isso que diferencia o privado. Eu quero um especialista em diabetes, ou em endocrinologia, mas um diabetologista, e eu consigo. Se não for aqui é lá, e se não for é mudo. Enquanto que no público isso não é possível. Portanto, temos que alterar este sistema no público, não é no privado. Eu não sou um privadista. Por último, quero notar que nós fizemos chegar ao observatório a todas as ULS. As ULS responderam e vamos apresentando o observatório. Ainda ontem tive numa, ontem já sei, numa a apresentar o observatório, quer presencialmente, quer por via à distância. É o trabalho nosso, temos que divulgar junto às ULS o caminho. As ULS, que a gente concorde com o sistema ou não, estão para trabalhar. Tem no seu Conselho de Administração um membro das autarquias e falha. Na maioria delas, a autarquia não nomeia ao Conselho de Administração. Por último, uma coisa positiva, nem tudo é mau. E quando no jornal ou na abertura do telejornal se vê que a diabetes aumenta a prevalência, mas há coisas que melhoram. Melhoraram coisas, se lerem com cautela o observatório, há coisas que melhoraram. Os eventos cardiovasculares, os internamentos melhoraram. Eu fui um médico hospitalar e as hospitalizações por diabetes melhoraram. O tipo de altas também melhorou. Portanto, nem tudo é mau. E isto não é uma coisa de um governo, é uma coisa que tem 40 anos de história. Não foi só o Dr. Arnaud que começou já antes, o Dr. Romain, na PDP, tinha alertado e tinha aulas para doentes. Portanto, o SNS para a diabetes existe desde o Dr. Romain, é um bocado assim, é um bocado exagero, e seus discípulos. Isto tem a ver. Portanto, nem tudo é mau, é só uma mensagem que... e não tem a ver com um governo este ou anterior. Há só uma nota que queria deixar aqui. O sistema das equipes coordenadoras de diabetes é de uma burocracia brutal. E há uma portaria recente que põe médicos a trabalhar 8 horas em papéis. Médicos, enfermeiros e membros das equipes. Se não limparmos a burocracia, não chegamos aos diabéticos. A gente chega aos diabéticos rápido, ou eles a nós,
sem burocracia. Muito obrigada, Dr. Estevão. Eu queria que estamos mesmo no limite do tempo, temos o plenário agora às 15, mas não queria deixar, eu acho que todos os grupos estão de acordo, se desse agora aqui, mesmo para terminar nestes minutos, ao Sr. Presidente, mais um bocadinho para acrescentar algo que tenha ficado por dizer. Enfim, eu lamento se não conseguimos responder com o detalhe que mereceriam as vossas perguntas, mas isto daria para uma tarde, pelo menos, de discussão sobre os temas. Relembraria, assim, em jeito de conclusão, enfim, eu acho que a palavra-chave é estratégia, e a estratégia, quando falamos de saúde, não é a estratégia dos profissionais de saúde, não é sequer a estratégia do Sistema Nacional de Saúde, é a estratégia da saúde que nós queremos para um país e para os cidadãos. Há muitos anos atrás, a Organização Mundial de Saúde falava da saúde em todas as políticas, e é isso que nós temos que perceber. É que estamos a falar da diabetes, como falaremos de outras doenças crónicas, a diabetes não começa no primeiro contacto com o serviço de saúde, nem poderemos pensar que vai ser o serviço de saúde a tratar da prevenção e da promoção de saúde. Todas as medidas que tiveram isto como base não são funcionais e sabemos que os recursos de saúde são escassos, até para acompanhar as pessoas que já estão diagnosticadas. Se juntarem os 30% que ainda estão por diagnosticar e aquilo tudo que vem por aí, não teremos certamente esses recursos. E, portanto, a pergunta que eu deixava é que realmente a mudança é possível, mas temos que saber porque é que queremos mudar. E queremos mudar, como foi bem apontado e também estava no nosso manifesto, o país gasta aquilo que sabemos que gasta com a diabetes e, apesar de tudo, os resultados não são satisfatórios. E, portanto, o objetivo da mudança, nós queremos mudar para ter melhores resultados. Queremos que as pessoas que vivem com diabetes tenham melhores resultados, queremos que o país seja mais eficiente em termos de saúde e queremos ter uma população, francamente, mais ativa. As estratégias baseadas na literacia em saúde, tão importante, mas nós temos que saber que não podemos ficar à espera do momento em que vamos dar a literacia em saúde à população. Temos que atuar na população que temos, com o nível de literacia, adequar as nossas estratégias à literacia que a nossa população tem, e é para isso que é importante conhecer a literacia em saúde, com o objetivo, sim, de melhorar, mas para atuar já. E precisamos saber que as estratégias que nós temos sobre a população estão adequadas ou não. Depois, para a mudança, é preciso identificar muito bem qual é a situação, o nosso ponto de partida, e temos um bom retrato para tal, mas se queremos mudar é preciso colocar os vários parceiros em discussão. E sabemos que isso é possível, acontece noutros países em que o acompanhamento das pessoas com diabetes tem envolvimento de outros tipos de profissionais, há alterações das tarefas que são adstritas a alguns grupos profissionais para outros grupos profissionais, e, portanto, esse é o caminho que nós temos que fazer, porque, caso contrário, ficaremos à espera do dia que está lá no futuro e que não vai chegar, em que teremos a solução de todos os médicos que são necessários, de todos os enfermeiros que serão necessários e de todos os outros profissionais que são necessários e que não têm. E enquanto estamos à espera desse dia, estamos a desperdiçar recursos e estamos com piores resultados de saúde, que é o que nós não queremos. E, portanto, nós temos que ter estratégias adequadas aos recursos humanos que temos, que são muito bons e pessoas altamente motivadas e qualificadas, aos recursos, enfim, financeiros que temos também, sabemos que são escassos, mas que lhe podemos fazer melhor, e temos que ter certeza que os modelos de financiamento são adequados. Nós continuamos a ter modelos de financiamento que, de alguma maneira, induzem perversão no sistema, induzem mais atos, não porque tenhamos maior qualidade nos atos, mas porque são mais financeiramente benéficos. E, portanto, temos que finalmente avançar em alguma outra parte, que é deixarmos os projetos pilotos, somos fantásticos a fazer projetos pilotos, temos fantásticos resultados com os projetos pilotos, e depois a seguir o modelo de financiamento seguinte é apoiar novos projetos pilotos que têm que introduzir alguma coisa de inovação, mas, na verdade, com isso não damos sustentabilidade, não damos continuidade e, na verdade, não promovemos uma melhoria contínua da qualidade. Aquilo que, enquanto Sociedade Portuguesa de Diabetologia, nós realmente defendemos é a melhoria dos resultados em saúde para as pessoas com diabetes, com profissionais altamente qualificados, uma comunidade desperta para o problema e que está capacitada para gerir melhor, desde a prevenção à reabilitação das pessoas que, infelizmente, já vivem com as complicações da diabetes. Com isto, nos deram, agradeço muito a vossa disponibilidade para nos terem ouvido nesta tarde. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e a oportunidade também de vos ouvir aqui num espaço mais de trabalho mais próximo e, portanto, são convidados da Assembleia também hoje e, portanto, só não dá mais tempo porque agora chegamos mesmo ao limite. Muito obrigada por terem estado. Obrigada.